Sejam bem-vindos ao canal Mais Educação. E hoje o papo é com você, que está em busca de um emprego, mas não pode nem ouvir falar em entrevista, que fica morrendo de nervoso. Que tal aprender algumas técnicas de comportamento e desbancar todos os seus concorrentes? Mas antes de começar esse tutorial, não deixe de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Bom, a gente sabe que emprego não está nada fácil para conseguir. Por isso, cada oportunidade que aparece, temos que dar o nosso melhor. Confere agora as 5 dicas matadoras para se sair bem em uma entrevista de emprego. A nossa dica número 1 é o currículo mental. Porque apesar de todo o tempo que a gente gasta preparando o nosso currículo escrito, os recrutadores sempre perguntam, durante a entrevista, quais foram as nossas experiências profissionais anteriores. Sendo assim, é sempre bom ter essa informação na ponta da língua, como por exemplo, o nome da empresa, a sua função e as tarefas extracurriculares que você acha interessante ressaltar. Você ainda não tem uma experiência profissional? Uma ótima saída para os marinheiros de primeira viagem é falar de projetos acadêmicos desenvolvidos dentro da faculdade, ou curso que tenha ligação com a vaga de emprego. Lembrando que os trabalhos voluntários são vistos com bons olhos. A nossa dica número 2 é estudar antes sobre a empresa. Normalmente, as empresas contratam os funcionários mais espertos possíveis. Então, use e abuse da internet para investigar e descobrir tudo sobre ela, como por exemplo, a história, o que ela produz, se é nacional ou não e quem são os seus concorrentes. E caso alguma informação não tenha ficado clara durante a pesquisa, você pode perguntar. Assim o recrutador saberá que você fez uma pesquisa prévia e é do tipo de funcionário que não se contenta com o básico, está sempre à procura de mais informações. A nossa dica número 3 é pensar antes nos seus pontos fortes e fracos. Uma pergunta clássica das entrevistas é: qual é o seu maior defeito e qual a sua maior qualidade? E apesar de ser uma pergunta ampla e básica, muitas pessoas se perdem. Isso porque a autoavaliação é um processo muito difícil. E um tempo para ter certeza do que você precisa falar é necessário. Que tal pensar nisso hoje? No que você se considera bom? Pergunta aos seus amigos e família, eles podem te dar uma ideia. A parte mais difícil é com certeza saber sobre os nossos defeitos. E mesmo assim, você deve ser o mais sincero possível. Uma ótima saída para essa pergunta embaraçosa é concluir o seu raciocínio dizendo que apesar de possuir aquele defeito, está em constante transformação e busca cada dia uma solução para aquele problema. A dica número 4 é para as seleções em grupo. Porque se uma entrevista individual já é difícil, imagina precisar se mostrar com tantos outros concorrentes junto a você. O ideal é sempre ser prestativo. Durante as dinâmicas, terminar as suas tarefas e perguntar se o outro precisa de auxílio. Sempre que houverem perguntas abertas, tentem responder respeitando a vez do outro e demonstrar senso de liderança, mas ao mesmo tempo sendo flexível com ideias externas. A dica número 5 é o bom senso na aparência. Durante muito tempo, nós ouvimos falar que existe um padrão de vestimenta na hora da entrevista. Mas hoje em dia esse padrão não existe mais. Mesmo assim, exageros não são vistos com bons olhos, nem durante a entrevista, nem nos dias de trabalho. Arrisque ir como você se sente bem e confortável, lembrando sempre que menos é mais. E você deve chamar a atenção pelo que você pode fazer pela empresa, e não pela sua aparência. Seja qual for o cargo que você procura, as entrevistas são sempre semelhantes. A empresa precisa conhecer e simpatizar com você. Sorrir e não falar de um modo agressivo podem ser uma boa oportunidade de ganhar essa simpatia. Antes de entrar, respire fundo e deposite toda a confiança em si. E lembre-se, você é muito capaz. E não existe pessoa certa ou errada para o emprego. Apenas perfis que se encaixam mais ou menos naquelas necessidades atuais da empresa. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!